E aí galera, Rodolfo Negri aqui. Para quem não me conhece, sou doutor em engenharia espacial e hoje a gente vai discutir controle de atitude. Antes de começar, não esqueça de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Eu levo isso aqui como um hobby, então se você curte meus vídeos, não esqueça de fazer isso, porque isso motiva que eu continue fazendo, né? Entre os tempos que me sobram como engenheiro e pesquisador, eu continuo produzindo esses vídeos. Então, se você gosta, não deixa de se inscrever e curtir, comentar aí o que você pensa sobre os temas que estão sendo levantados e os temas que você gostaria de ver nesse canal. No vídeo anterior que está aparecendo aqui no card, então a gente discutiu como que navega uma espaçonave, como ela se localiza, se orienta, como ela sabe o apontamento dela. Eu também fiz a diferenciação entre dois tipos de movimento, o movimento translacional e o movimento rotacional, também chamado de movimento de atitude. E hoje a gente vai focar nesse movimento de atitude, mas ao invés de tentar determinar ele, medir ele, como foi apresentado nesse outro vídeo, hoje a gente vai falar como que a gente controla, como a gente escolhe um apontamento para a espaçonave e mantém esse apontamento, como a gente direciona a espaçonave por esse apontamento. Então, por exemplo, sei lá, o telescópio Hubble, para ele observar uma estrela, um grupo de galáxias, ele vai ter que apontar na direção dessa estrela, o grupo de galáxias, e manter esse apontamento com extrema precisão para que possa fazer um imageamento bom, imageamento astronômico bom, para que os astrônomos possam utilizar. Então hoje a gente vai discutir um pouco disso. Para fazer isso, a gente utiliza o que a gente chama de atuadores, que o nome já diz bastante. A gente quer atuar sobre a espaçonave para comandar o movimento dela, fazer o apontamento. Mas antes disso, a gente precisa primeiro falar de alguns princípios físicos que vão basear grande parte desses atuadores. Um desses princípios físicos é a conservação da quantidade de movimento angular, ou também chamado de momento angular, que é basicamente uma extensão da primeira lei de Newton, a lei da inércia, para o movimento rotacional. Então, você imagina que você tem um corpo no espaço, você começa, sei lá, um disco, por exemplo, você começa a rotacionar, você rotaciona esse disco no espaço, a tendência é que ele continue rotacionando indefinidamente, a não ser que alguma força atue contra ele para fazer ele acelerar ou desacelerar. Mas a tendência é que ele continue mantendo aquele movimento, aquela taxa de rotação dele constante. E a gente pode estender também a terceira lei de Newton, da ação e reação, também para o movimento rotacional. Então imagina que você está no espaço, você está segurando um motor aqui, um motor elétrico, sei lá, qualquer motor, mas vamos pensar no motor elétrico. E você tem um disco bem pesado na ponta, no eixo desse motor. Então o eixo está aqui, ó, apontando para cima, né, para o teto. E tem um disco na ponta desse eixo. E você começa a rotacionar, segurando esse motor elétrico, você está segurando ele no espaço, ele começa a rotacionar esse disco. E esse disco está rotacionando, sei lá, num sentido horário. Como reação a esse torque, a essa rotação desse disco do motor, você que está segurando esse motor vai começar a rotacionar no sentido oposto. Então, se ele está rotacionando no sentido horário, você vai começar a rotacionar para o sentido anti-horário. Então, tem também essa extensão da terceira lei de Newton para o movimento rotacional. Então, se tem um torque no sentido, a tendência é que tenha um torque oposto, fazendo-se rotacionar para o outro sentido. Para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns vídeos de recomendação para explicar a quantidade de movimento angular, a conservação do momento angular, torque, esse tipo de coisa, para diferentes níveis, seja nível mais básico, um nível mais superior, mais elaborado, assim, de nível de graduação. Você pode consultar aí na descrição do vídeo para ver mais sobre isso. E eu gostaria de lembrar que tem aquele experimento muito famoso que vai mostrar esses princípios que eu falei, que é a da pessoa, muitos de vocês já devem ter visto, que é a da pessoa, ela rotaciona assim uma roda de bicicleta, né? Coloca para rotacionar uma roda de bicicleta e depois senta numa cadeira que permite movimento girante com pouco atrito, né? E ela vai alternando a orientação dessa roda e nisso vai conseguindo mudar o movimento dela sentada na cadeira, a rotação dela sentada na cadeira, justamente por controlar a orientação dessa quantidade de movimento angular que está na roda. E o sistema todo, ou seja, a pessoa e a roda, também começa a agir em resposta a isso e alterar o movimento. Então isso é a base de todos os atuadores que eu vou falar daqui para frente.
O atuador mais utilizado disparadamente nas espaçonaves é o que a gente chama de roda de reação, que é basicamente um motor elétrico com um disco bastante pesado no eixo dele, e você vai usar esse motor elétrico para acelerar esse disco, colocar ele para rotacionar, e controlando a velocidade dele, você consegue controlar o movimento também de rotação da espaçonave. Então, com os princípios que eu já falei, né, das extensões da lei de Newton para o movimento rotacional, se você estiver rotacionando a sua espaçonave num sentido horário, por exemplo, você vai começar a rotacionar essa roda de reação no sentido anti-horário, e você vai começar a anular esse movimento dependendo da velocidade que você consegue rotacionar essa roda de reação. E daí você consegue parar ou até alterar o movimento, né? Naturalmente, para você conseguir rotacionar a espaçonave em 3 eixos diferentes, você vai precisar de 3 rodas de reação. Então, por exemplo, eu estou mostrando aí o processo de integração do Amazônia 1, satélite brasileiro, e estou mostrando aí 3 rodas de reação, cada um apontando para um lado, né, da espaçonave, e dessa forma, você controlando a rotação dessas rodas de reação, você consegue controlar o movimento também de rotação da espaçonave. De novo, como uma extensão daquela terceira lei de Newton para o movimento rotacional. Além disso, tem uma quarta roda, que não está mostrada aí, que a gente usa como uma roda sobressalente, que é para evitar, no caso de ter alguma falha nas 3 rodas que a gente necessita para controlar a espaçonave em todos os seus eixos. Se alguma delas falhar, a gente tem essa quarta roda, que vai estar numa posição que dá para dividir a carga operacional, e se uma falhar, então ela pode tomar conta da função dela. Se você é uma pessoa muito arguta, você já notou um possível problema no uso de rodas de reação. Então a gente está falando de uma massa naturalmente muito menor que a espaçonave, apesar de ser bastante pesada, e para você compensar esse movimento de rotação da espaçonave, que é muito maior e muito mais pesada, você vai precisar rotacionar essas rodas de reação numa velocidade muito grande. Naturalmente, como qualquer coisa que você coloca para rotacionar e é inerente ao motor elétrico, tem um limite de velocidade máximo. E o que você faz quando você passa esse limite? Vamos supor lá que a roda já está rotacionando na velocidade máxima dela, em determinada direção, mas você ainda precisa continuar esterçando a espaçonave naquele sentido. O que você faz? Então, isso é um problema evidente, né? A esse problema a gente chama de saturação, que a roda chegou no seu limite de velocidade máxima e ela precisa ser dessaturada, ou seja, a gente precisa remover quantidade de momento angular dela, diminuir a rotação dela, para que ela continue operacional e continue sendo capaz de controlar a espaçonave com ela. Então o que a gente tem que fazer é o que a gente chama de manobras de dessaturação. Às vezes a gente chama só de DESAT, ou DESAT Maneuvers em inglês. Essas manobras de dessaturação é basicamente alterar a atitude da espaçonave com outros equipamentos, com vistas a diminuir essa carga sobre as rodas de reação para que elas continuem sempre operacionais, já que elas possuem muito mais precisão do que outros equipamentos que são normalmente utilizados, e elas também possuem uma resposta bastante rápida para fazer o controle de atitude. A gente pode fazer essas manobras de dessaturação com o que a gente chama de RCS, ou Reaction Control System, ou Sistema de Controle de Reação. São basicamente vários pequenos propulsores posicionados em várias das arestas e vértices da espaçonave, que elas vão ser acionadas em conjunto para ir alterando essa atitude da espaçonave e fazer a rotação dela quando as rodas estão saturadas. Então, ao corrigir a atitude usando esse RCS, a gente vai conseguir também dessaturar essas rodas de reação, e a gente vai poder voltar a usar as rodas de reação ao mesmo tempo que a gente já vai corrigindo a atitude com esse sistema de RCS. No entanto, o RCS ele tem uma precisão menor do que as rodas de reação, já que a gente sempre tem pequenas imperfeições, né, em propulsores, algumas incertezas, e sempre vai ter um residual ali que você não vai conseguir ter um ajuste fino da atitude, e além disso, às vezes o RCS pode colocar alguma interferência no movimento translacional da espaçonave. Então a gente tenta reservar ele só para fazer essas dessaturações das rodas de reação, ou quando a gente precisa fazer uma mudança de atitude muito brusca, muito rápida, aí a gente usa ele. Esse sistema, o RCS, ele é indispensável para espaçonaves em espaço profundo, interplanetárias e tal.
E eu já vou falar por quê. Porque quando a gente tem satélite terrestre, a gente pode usar um outro tipo de equipamento para fazer essa dessaturação e fazer também correções de atitude. Esse outro equipamento que a gente chama de magnetorque. São basicamente bobinas magnéticas, umas barras, né, que são basicamente uma bobina bem espichada assim, que a gente vai gerar um campo magnético ali, e usando o campo magnético da Terra, a gente vai conseguir gerar uma força e um torque que vai também corrigindo a atitude da espaçonave e permitindo que a gente dessature essas rodas de reação. O problema, obviamente, é que você não tem um campo magnético em espaço profundo e próximo de muitos planetas e luas e asteroides, você não vai ter também um campo magnético. Então, você precisa do RCS no caso dessas espaçonaves. Mas para satélites, não. A gente pode contar o campo magnético da Terra, principalmente em satélites de órbita baixa, e usar esses magnetorques para fazer as correções. O problema do magnetorque é que, apesar dele ser muito eficiente energeticamente, gastar pouca energia, pouca potência da espaçonave, né? Potência da energia elétrica, ele é muito lento, então gera uma força pequena, um torque pequeno, e ele é muito lento para fazer essas correções de atitude. Além disso, ele tem outro problema, que ele não consegue fazer um controle nos 3 eixos da espaçonave, os 3 eixos possíveis de reação, de forma instantânea. Já o RCS ou a roda de reação consegue. Então ele tem essa limitação, mas ele é muito eficiente. E além disso, tem outro ponto bastante importante no magnetorque, é que ele é bastante usado em CubeSats. Então, como ele ocupa pouco espaço, que são basicamente essas barras, né? E a roda de reação é muito pesada e ocupa bastante espaço, que você tem que colocar o motor também, a roda de reação, e elas são pesadas. O magnetorque é bastante utilizado para CubeSat, já que ele é muito eficiente, vai gastar pouca energia comparativamente, e vai conseguir controlar a atitude desses CubeSats, esses pequenos satélites. Um último equipamento, o último atuador muito utilizado é que a gente chama de giroscópio de controle de momento, ou CMG. Ele um princípio semelhante à roda de reação, só que ao invés de se alterar a rotação desse disco, você mantém a rotação desse disco constante, esse disco bastante pesado, e o que você faz, na verdade, é alterar a direção desse disco. Então você tem lá um conjunto de movimentos, né, que você pode fazer, e fica esse disco dentro de uma gaiola, e dentro dessa gaiola você tem lá um dispositivo de controle que vai orientando esse disco e você vai conseguindo alterar o movimento da espaçonave. A gente tenta evitar ele na utilização da espaçonave porque ele vai ter muitos pontos de falha, né? Como você precisa desses muitos movimentos, né, para alterar o movimento do disco, etc. Ele é bastante complexo mecanicamente, ele está mais sujeito a falhas, e a gente quer evitar falha numa espaçonave. Então a gente tende a evitar utilizar ele. Você vai ver muito utilizado esses CMGs em espaçonaves muito grandes. Quando eu falo muito grandes, é muito grandes mesmo, tipo estações espaciais. Então na ISS, na Tiangong, na Estação Espacial Russa, a soviética, na verdade, né? E também russa no finalzinho da vida dela, né? A Mir, que são espaçonaves muito grandes, você vai ver o emprego desses CMGs, mas é porque eles são muito mais eficientes que rodas de reação. Para uma espaçonave desse tamanho, de uma estação espacial, enquanto, sei lá, uma roda de reação consumiria algo em torno de megawatts, um CMG vai só consumir watts. E além disso, por ser uma estação espacial, você sempre vai ter astronautas indo e vindo, e se der algum problema nas várias partes móveis e mecânicas do CMG, o astronauta simplesmente vai lá e vai trocar ele e vai estar tudo bem, e a estação vai continuar funcionando perfeitamente. Já numa espaçonave, como você não vai ter a possibilidade de fazer manutenção, e ela é muito menor, e a eficiência energética de um CMG não seria tão abismal como é no caso de uma espaçonave tão grande como uma estação, a gente não prefere ainda utilizar as rodas de reação. Tá, e quem ordena esses atuadores para fazer os comandos corretos? Lembra que no último vídeo eu falei que os sensores atrelados à atitude, eles vão fazer as leituras, vão mandar para o computador de bordo, o computador de bordo vai fazer várias contas e vai fazer a fusão sensorial, como eu falei, e vai ter uma estimativa da
atitude da espaçonave, ou seja, uma medição da atitude da espaçonave, é bastante precisa fazendo essa fusão sensorial dos vários sensores. Aí o que acontece? O próprio computador de bordo, a gente também, nós engenheiros, a gente escreve um algoritmo lá, um algoritmo de controle, que vai pegar essa medição fundida dos sensores e vai comparar com a atitude que a gente deseja. Vai ser, no final das contas, simplificando bastante, vai ser uma conta de menos. Você vai fazer uma conta de menos entre a atitude que você está medindo e a atitude que você deseja. Ele vai fazer essa continha de menos e vai jogar num outro algoritmo, que é o algoritmo de controle, que vai começar a mandar comandos elétricos para todos os atuadores da espaçonave para fazer as correções e manter o apontamento. Então, quando uma espaçonave ela começa a alterar o movimento dela, é isso que está acontecendo. O computador lá está calculando e mandando esses comandos para os atuadores, e daí, sei lá, o Hubble vai conseguir apontar lá para a constelação, para a galáxia que ele quer ver. As rodas de reação vão começar a agir, fazer os giros necessários. Se tiver alguma dessaturação, outros instrumentos, outros equipamentos do Hubble vai fazer essa dessaturação e vai conseguir apontar e manter esse apontamento com uma grande precisão. Tudo que eu falei agora é o que a gente chama de controle ativo, ou seja, a gente está ativamente alterando o movimento de atitude da espaçonave e orientando ela. Agora tem também outros tipos de controle de atitude que a gente chama de controle passivo, que a atitude vai ser controlada, mas de forma passiva. Um grande exemplo é o primeiro satélite brasileiro, o SCD-1, que ele faz uso justamente daquela extensão da primeira lei de Newton para o movimento rotacional, ou seja, da conservação da quantidade de movimento angular. Quando ele saiu do lançador, ele saiu com determinada rotação e ele tende a manter aquela rotação e ir girando em torno do próprio eixo ali indefinidamente, e é assim que ele controla a atitude dele e o apontamento dele. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça, curta, compartilhe, engaje aí, faça os comentários, me fala o que você acha, que tipo de vídeo você quer ver. Como eu falei, é muito importante esse engajamento, porque eu continue motivado e dedicando parte do meu tempo livre a produzir esses vídeos. E a gente se vê. Tchau!